Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar de um fundo imobiliário de papel que não é muito badalado aqui na indústria, mas que teve alguns acontecimentos interessantes. Se eu fosse você, ficaria de olho, tá? É o HSAF, o HSI Ativos Financeiros, tá? Vamos utilizar o relatório gerencial que acabou de sair. Só rapidamente aqui, né? O fundo tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado. Isso aí já é um ponto positivo, porque a gente vai ver já já que ele está negociando com um grande desconto sobre o seu valor patrimonial, ou seja, isso alinha a gestão com o resultado da cota de mercado do fundo, ou seja, a cota que o cotista, né, tem, né? O cotista tem a cota de mercado ali sendo marcada na sua performance, tá certo? O benchmark dele é um pouco diferente da indústria, né? CDI mais, né, taxa DI mais 110%, né, acima do que superar isso aqui. Ele colocou aqui maior que 4, tá? Que foi um fundo que começou ali na época, né, que a gente teve juros excepcionalmente baixos, né? Então isso foi ali meio que uma proteção, mas 99% do tempo a gente pode considerar o benchmark, né, como sendo maior ali do que 110%, né? Já que a taxa DI, né, ela dificilmente vamos ver ali menos de 4 ou 4% de taxa DI, tá certo? Então, só essa rápida introdução aqui, a gente já chega naquele overview que a gente está acostumado, né? Então, aqui já um pouco da excepcionalidade, o fundo pagou ali R$ 1,20, né? Deu um dividend yield ali anualizado de mais de 20%, né? Lembrando que os FIIs são isentos, tá, de imposto de renda. Então aqui você já vê pela diferença, né? R$ 70 cota de mercado, 87,23 a patrimonial, né? Um desconto ali de R$ 17,23 em termos absolutos, né? Então, se você comprar, em teoria, se houver uma convergência, você já vai ter um ganho de capital ali de mais de R$ 17 por cota, tá? Como um ponto negativo aqui, o fundo tem menos de 10 mil, né? Até diminuiu aqui o número de cotistas. É um fundo que não consegue crescer aí a sua base, que é importante, né? Já que a maioria do mercado é constituída de pessoas físicas, tá? Então aqui começa a brincadeira, né? A gente teve um fato relevante que anunciou o pré-pagamento aqui da maior posição do fundo, que inclusive a gente fez um short aqui sobre isso no canal, né? Por isso que é importante você ativar as notificações para ficar sabendo o mais rápido possível. Então, esse pré-pagamento, né? O fundo recebeu mais de 42 milhões aí de reais. É, referente aos CRI Império, tá? Cuja taxa de aquisição foi 6,95, né? Então lá atrás, uma outra realidade do mercado, porém ele foi pago, né? Foi recomprado na curva, né? O que gerou um lucro ali de pouco mais de 2 milhões e 125 mil, equivalente ali a 84 centavos por cota, tá? Além disso, você ainda teve um aumento patrimonial de R$ 1,26 por cota, né, devido à valorização, como eu falei, na curva aqui do CRI, quer dizer. E esse pré-pagamento, né, ele vai contribuir também uma maior diversificação, já que ele representava mais de 17% do PL, ou seja, ele estava realmente bem concentrado, tá? Então, fato subsequente aqui, né, o relatório do dia 19, a gestão já fez a sua primeira alocação, né, alocou aí 4 milhões e 500, tá, de uma operação do CRI do incorporador, a gente vai ver um detalhe mais já já, então uma taxa aí de CDI mais 4,50, né? Então bem mais vantajosa ali, por exemplo, do que ele tinha no CRI Império. Tá aí outra novidade aqui foi que ele aumentou a mão em fundos imobiliários de recebível, né? Um aumento ali de mais de 16 bilhões na carteira, então já queimou outra parte aqui desse valor. Queimou uma forma de dizer, né? Ele alocou uma parte aqui desse valor e presta atenção aqui, né, nos fundos que ele comprou, são todos fundos de papel, né? Vê se você tem algum deles aí. Então ele alocou em KNCR, alocou em Canip, deixa eu até aumentar aqui, alocou em KNSC11, né, o Kinae Securities, alocou no KNUQ, alocou no MCCI11, alocou no VGIR11, né, o Vigir, e também comprou RBRR11, tá certo? Dessas alocações aqui, eu, na minha carteira pessoal, tenho apenas o RBRR11, né, que foi a menor alocação dele, tá certo? Então, tomando, né, como base ali, né, o valor de mercado, né, com
a gente vai ver isso na tabela de sensibilidade, mas ele já adianta que o spread implícito, né, dos CRIs indexados ao IPCA está dando IPCA mais 15% ali, e talvez mais importante, todos os CRIs investidos na carteira encontram-se 100% adimplentes, tá? No momento que a gente está tendo alguns eventos de crédito, né, sobretudo no mercado agro, no mercado de CRA, é importante, né, que todos os CRIs estejam adimplentes, graças ao bom Deus. Então, após esse pré-pagamento, né, o fundo encerrou ali com um total em caixa de mais de 20%. Então, ele tem ali caixa, né, tem lenha para queimar no momento em que as taxas de juros, né, estão ali em patamares altos. Embora o spread não esteja tão alto, teve um repique, né, do spread de CDI esse mês de dezembro. Vamos ver como será o mercado aqui, mas certamente a maioria do mercado está mais vantajoso do que o valor que ele tinha, né, quando alocou o principal do seu patrimônio, né? Como eu falei, né, esse dividend yield pago de R$ 1,20 por cota, tá? Isso deu ali um yield mensal, né, de 1,71 e analisado de 22,63. Calma que isso não vai se repetir também, não é para você achar que ele vai ficar pagando 1,20. Inclusive, ele mesmo já dá um guidance aqui que em janeiro ele pretende pagar ali entre 80 e 90 centavos por cota, tá certo? Então, realmente, muita movimentação aqui, muita informação. Além disso, você também teve o pré-pagamento aqui de uma parte da operação Creditas, tá? O que gerou ali uma geração de caixa elevada, tá certo? Então, aqui um pouco do histórico, né? Um fundo que já vinha distribuindo ali desde julho de 24, na base de 80 centavos, e teve esse resultado excepcional de R$ 1,20 em dezembro, né? Janeiro, projeção entre 80 e 90 centavos, tá certo? A gente olhar um pouco do histórico dele, né? Se levar em consideração os dividendos já distribuídos e o PL, ele até supera, né, o CDI e o IFIX, né, com certeza, o IFIX papel aqui e o próprio IFIX geral. Agora, se levar em consideração aqui a cota de mercado, ele está superando apenas o IFIX, né, está perdendo para o que seria o IFIX papel e também para o CDI, tá certo? Como eu falei lá em cima, né, a tabela de sensibilidade, os CRIs que estão atrelados ao IPCA a R$ 70, essa parte da carteira você estaria levando uma cota de IPCA, né, mais 15,1%, tá? Um pouco da alocação da carteira, quase 40, né, 39,2 ali estão em CRIs atrelados ao IPCA, 18,2 em CRI atrelado ao CDI, que ele inclusive aumentou, né, com essa nova alocação que ele fez. Mais de 20%, né, que ele colocou aqui renda fixa, que seria o caixa, né, que com certeza a intenção é alocar isso aqui, ninguém está pagando ele para ter 20% em caixa, e ele aumentou, né, sentou a mão aqui nos fundos imobiliários de recebíveis, chegando a 19% da carteira, e tem um pouco também, 3,3% em FIIs de tijolo, né? Então você vê que a carteira aqui, né, embora ele meio que tenha nascido para ser predominantemente, né, o que a gente chama de fundo de papel, para investir em crédito, você vê que a carteira dele aqui está meio tá bem diversificada, né? Mas já tem ali uma parcela começa a ser relevante, né, em fundos imobiliários. Então ele já está caminhando aqui na prática mais para ser um fundo híbrido, né, do que realmente um fundo puro sangue ali de crédito, né, de CRI. Então a carteira dele, né, ele ainda caiu, né, a questão do PL, tá? Então você tinha ali um CRI com mais 17, agora você ainda tem uma concentração, que é o Hotel Emiliano em São Paulo com 14, depois com 8, e aí mais posições mais diversificadas, tá? Ele, com essa alocação que ele fez do CRI, da Dua Incorporadora, ele adicionou mais um título de CDI, né? Quase 2% ali da carteira, e adicionou também a exposição ao estado de Pernambuco, tá certo? E para a gente fechar aqui, né, vamos olhar com mais calma a parte, né, de fundos imobiliários, que já é uma parte que, né, chama a atenção, né? Então ele encerrou dezembro ali com 22,6 do total de fundos imobiliários, né, contra 14,7 no mês passado. Você vê que realmente ele fez uma alocação relevante, tá, na sua carteira. Os principais são o Canip, né, todo que ele já tinha, então corresponde ali a 20% de FII, 4,7 do PL do fundo.
o KNCR11, né, a 10,9, 2,5 do PL, o Securities com 9,8, 2,2 do PL e o MCCI com 8,8 de FII, 2 do PL, tá certo? Então tá aqui a alocação especificamente dos FIIs, né? 85% em recebíveis, 11 logísticos, os demais aqui quase que irrelevantes, tá certo? E aqui um pouco mais detalhado a questão do portfólio, né, do fundo. Então, realmente a maior alocação é o Canip, né, seguido ali por esses quatro. Tem o XPCI, né, que também com 1,8, ele não alocou mais, mas manteve a alocação que ele já tinha. E aqui as novas alocações, né, foram o Vigir com 1,4 agora, né, do PL, e o KNU que com 1%, né, foram ali as novas aquisições desses dois CRIs, tá certo? E também com uma posição relevante, né, com mais de 1%, o XPLG e o Bari 11 com 1% também, e outros aí com 4,8%, né? Então, ufa, né? Bastante coisa. Ele alocou nesses fundos aqui de papel que vocês estão vendo, teve pré-pagamento, está com uma posição grande em caixa, teve uma distribuição excepcional em dezembro e, enfim, está também bastante descontado, né? Então pode ser ali uma opção interessante para você, não é uma recomendação, não é um fundo imobiliário muito óbvio, né? Sim, para de City 5 fundos imobiliários para ter. Certamente o HSAF você não vai ter a segurança ali para indicar, mas numa carteira mais diversificada pode fazer sentido, tá certo? Então, faça a sua avaliação aí e, claro, não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, faça aí tudo o que você pode fazer de graça, valeu? Grande abraço!